Olá e bem-vindos ao Havrutashets. Hoje a gente vai dar uma boa olhada no capítulo 3 de Pirkei Avot, que o pessoal conhece como Ética dos Pais. Isso aí. Um capítulo, assim, denso, né? Cheio de pérolas dos sábios. Exato. Temos aqui muitos ensinamentos éticos, muita sabedoria acumulada. E os temas que pulam logo de cara são tipo humildade, a importância central do estudo da Torá. A presença divina nesse estudo, né? Que é algo bem forte. Sim, e também a responsabilidade de cada um, e aquele equilíbrio, sabe? Meio delicado entre o conhecimento e a ação. Perfeito. E a nossa ideia aqui é tentar extrair as lições-chave, né, desses textos tão antigos e ver como eles ainda podem guiar a gente para uma vida com mais significado, mais consciente. E é incrível como ainda falam com a gente hoje, né? Totalmente. A relevância é impressionante. Bom, para começar, temos a Kavya Ben Mahalel. Ele dá um conselho bem direto para a gente não pecar. Pensar sempre em 3 pontos. Quais seriam? De onde a gente veio, nossa origem bem humilde, né? Uma gota pútrida, como ele diz. Para onde a gente vai, pó e vermes, destino final. E o mais importante, talvez, perante quem a gente vai prestar contas? O Rei dos Reis. Exato. É um chamado bem forte para a humildade e para essa noção de responsabilidade, né? Sem dúvida. Já começa com um tom bem introspectivo. E logo em seguida, olha que interessante, Rabi Shanina Sgan HaKohanim. Ele era tipo um vice-sumo sacerdote. Ah, sim. Ele já puxa para a importância da ordem social. Aconselha a rezar pelo governo porque, né, sem a autoridade deles, seria o caos. Ele usa aquela imagem forte. De uma pessoa engolir a outra viva. Exatamente. É uma visão bem pragmática da necessidade de ter uma estrutura na sociedade. Faz muito sentido. E aí, o capítulo mergulha de cabeça no estudo da Torá. É impressionante a ênfase nisso. É o coração do capítulo, de certa forma. Rabi Shina ben Teradion diz que onde 2 pessoas sentam e, tipo assim, discutem a Torá, a Shekinah, a presença divina, tá ali, no meio delas. Mas se não tem palavras de Torá, se a conversa é vazia, ele chama de assembleia de zombadores. É bem direto. É muito direto. E essa ideia não para por aí. Ela se expande. Rabi Shimon leva isso para a hora da refeição, por exemplo. Como assim? 3 pessoas comendo juntas, sem falar de Torá, é como se estivessem comendo de sacrifícios oferecidos aos mortos, aos ídolos. Pesado, né? Nossa, muito. Mas, se falam de Torá enquanto comem, aí sim. É como comer da mesa de Deus. Olha como o estudo eleva o cotidiano. Transforma o ato de comer em algo sagrado. Exato. E Rabi Shalafta Bendosa vai além. Ele mostra que a Shekinah está presente com grupos de 10, 5, 3, 2 e até mesmo com uma única pessoa que está ali estudando sozinha. Quer dizer, não é o número, é o ato de estudar. É o engajamento com a Torá que atrai essa presença. É uma valorização imensa do aprendizado contínuo e da discussão, seja em comunidade ou até na solitude. E falando em comunidade e aprendizado, para quem quiser continuar essa conversa e explorar mais esses temas, fica a dica. Os links para os nossos canais do YouTube, Telegram e WhatsApp estão todos na descrição, tá? E também o link do nosso Instagram, o Havrutashets. Ótimo lembrete. Vale a pena conferir. Mas voltando aqui, o texto também fala muito sobre responsabilidade pessoal, né? Além do estudo. Com certeza. Rabi Shanina Ben Shashinai, por exemplo, ele alerta sobre os perigos da ociosidade, sabe? Ficar acordado à noite sem motivo, viajar sozinho sem um propósito claro. Desviar o coração para coisas vãs, ele diz. Isso. Ele vê isso como um risco para a alma. Tem um chamado para a gente preencher nosso tempo com significado. E na mesma linha tem Rabi Shimon, que critica quem interrompe o estudo para ficar admirando a natureza de forma superficial. Ah, que árvore bonita, ele diz. É quase como... Uma distração do que realmente importa naquele momento, né? Uma autossabotagem espiritual, como você disse antes. Exato. E Rabi Dostai, citando Rabi Meir, fala que é grave esquecer o que se aprendeu, a menos, claro, que seja por uma dificuldade real e involuntária. Ou seja, o aprendizado é um processo contínuo, que exige manutenção, cultivo. Não basta absorver, tem que reter, né? E aí entra aquela ideia do jugo da Torá de Rabi Nishunya ben Hakanah. Sim, uma imagem forte.
Quem aceita esse jugo, essa disciplina do estudo e da prática, se livra de outros fardos. Tipo preocupações mundanas governamentais? Isso, mas quem rejeita o jugo da Torá acaba tendo que carregar esses outros pesos. É uma escolha, né? Sobre qual compromisso a gente quer assumir na vida. E como fica a relação entre saber e fazer, entre a sabedoria e a ação? Isso é fundamental no capítulo. Rabi Shanina ben Dossa ensina que a sabedoria só dura, só se sustenta se vier antes dela o temor ao pecado. Uma base ética sólida, entende? Entendi, a ética primeiro. E mais, a sabedoria de uma pessoa só tem valor real se as ações dela superarem o conhecimento intelectual. Não adianta só ser um erudito, tem que viver aquilo. Colocar em prática. Exatamente. Rabi Elazar ben Azaria usa aquela metáfora ótima da árvore. Muita sabedoria, tipo muitos galhos, mas poucas ações, poucas raízes. Instável, qualquer vento derruba. Perfeito. Agora, muitas ações, raízes fortes, com uma sabedoria proporcional, galhos equilibrados, aí sim tem estabilidade. Faz todo sentido. E ele conecta tudo. Sem Torá, falta o Derech Eretz, a conduta correta no mundo. Sem sabedoria, não tem temor a Deus. Sem entendimento, falta o conhecimento prático. É tudo interligado. E chegamos em Rabi Akiva. Ele traz umas reflexões bem profundas, né? Sim, ele fala do amor de Deus pela humanidade, por termos sido criados à imagem dele, e um amor especial por Israel, chamados de filhos de Deus e por terem recebido a Torá. E ele também encara aquele paradoxo difícil. Do livre-arbítrio versus a presciência divina. Deus sabe tudo, mas a escolha é nossa. É nossa responsabilidade. E o julgamento final, ele diz, se baseia no quê? Na maioria das nossas ações. No conjunto da obra, como a gente costuma dizer. Aquela metáfora dele da loja é muito boa também. Ah, sim! A loja está aberta, o dono anota tudo a crédito, o livro Razão está ali e os cobradores passam direto. É uma imagem muito viva da contabilidade divina constante, né? E que o julgamento justo é inevitável. Precisamente. E ele ainda fala das cercas de proteção. A tradição protege a Torá, os dízimos protegem a riqueza, os votos ajudam na autocontenção. E o silêncio protege a sabedoria. São como, salvaguardas práticas. Exato. Para valores essenciais. E ainda tem mais, né? Rabi Ismael aconselhando a gente a ser acessível, receber todo mundo com alegria. E Rabi Elazar Hamodai alertando contra atitudes que podem, anular o mérito da Torá e das boas ações. Como desrespeitar o sagrado ou envergonhar alguém publicamente. Coisas sérias. Nossa, quanta coisa nesse capítulo. Então, tentando amarrar tudo, o que a gente leva de essencial do Pirkei Avot 3? Olha, acho que é um guia bem completo para uma vida ética. Primeiro, a necessidade da humildade, de lembrar de onde viemos e para onde vamos. Depois, a centralidade total do estudo da Torá, mas um estudo engajado, significativo. A importância da comunidade, da ordem social também. E, claro, esse equilíbrio vital entre o saber e o agir, a sabedoria e a ação prática. E dá para ver uma conexão clara entre a nossa relação com Deus, com os outros e com nós mesmos, né? Sem dúvida. A responsabilidade pessoal é o fio que costura tudo isso. No estudo, na conduta, em manter a integridade espiritual. E essa ideia da Shekinah acompanhando quem estuda, mesmo que esteja sozinho. Isso é muito forte, muito inspirador. É verdade. Traz uma dimensão diferente para o ato de aprender. Com certeza. E para a gente fechar, fica aquela pergunta para pensar, né? Como será que esses princípios tão antigos sobre equilibrar estudo, ação, comunidade, responsabilidade, como eles podem, de fato, moldar as nossas escolhas hoje? O mundo mudou tanto, mas os desafios humanos de buscar sentido, de agir corretamente, eles continuam aí. Como essa sabedoria antiga conversa com a nossa realidade agora? É uma ótima reflexão para levar. Como aplicar isso no nosso dia a dia, nas nossas vidas tão corridas e complexas?